eu sou a Tânia e esse é o canal Meu Artista Autista. Hoje é dia do quadro Mães Se Entendem. E no vídeo de hoje vou contar para vocês um pouquinho como foi a separação da cama com o Lorenzo, a separação da cama, a separação do quarto. Vou contar um pouquinho como foi, primeiro os erros que eu cometi e depois como eu consertei essa situação. Bem, o Lorenzo, desde quando ele nasceu, ele sempre teve o quarto dele, o berço dele, e nos primeiros meses de vida ele dormia no quarto dele. Quando ele acordava de madrugada para amamentar, todas as vezes que ele acordava para amamentar, eu ia até o quarto dele, amamentava, punha ele para rotar, e quando ele dormia, eu voltava ele pro berço dele e voltava pro meu quarto. Sempre fiz assim no comecinho. Depois de um certo tempo, do desenvolvimento do Lorenzo, ele começou a ter o terror noturno. Então, tinha noites que nós passávamos a noite em claro, eu não dormia, meu esposo não dormia, a gente revezava para passar com ele. Teve noites que ele não dormia, teve noites dele acordar muito, gritando, desesperado. Teve uns momentos muito difíceis assim no começo. E aí foi onde eu cometi o primeiro erro, que foi colocar a cama do Lorenzo no meu quarto. Coloquei a cama dele no meu quarto, então a gente começou a compartilhar o quarto. E foi aí meu primeiro erro. Eu achei mais fácil na época colocar ele no meu quarto, achando que seria mais fácil. E assim, ele continuou com algumas crises, de terror noturno, sim. Mas aí conforme ele foi crescendo, conforme ele foi se desenvolvendo, as crises também foram diminuindo. E aí também ele foi crescendo e se adaptando ao meu quarto e entendendo que ele estava no meu quarto. E quando eu fui ver, já era tarde demais, O Lorenzo já estava aí com seus 2, 3 anos, acostumado no meu quarto, com a cama dele colada na minha cama. E um belo dia eu falei, bom, agora chega, Vamos voltar o Lorenzo pro quarto dele. E aí tá o meu segundo erro, que simplesmente um belo dia eu coloquei a cama dele de volta no quarto dele. Fiquei com ele lá até ele dormir. Quando ele dormiu, eu voltei pro meu quarto, linda, maravilhosa, como se nada tivesse acontecido, achando que ele ia se adaptar, que ele ia dormir a noite inteira e que ia ficar lindo, maravilhoso, E não foi nada disso. Porque daí ele acordava muitas e muitas vezes, ele acordava chorando, ele achava que eu tinha sumido, que a família tinha sumido, ele estava sozinho em casa, e aí ele ficava muito assustado, e aí foram novas aventuras, Porque daí ele não dormia de novo, ele acordava muitas vezes durante a noite, ele perdeu toda a confiança que ele tinha no sono, toda a confiança. E aí foi meu terceiro erro. Porque eu ficava brava com ele. Eu teimava que ele tinha que dormir, que ele tinha que acostumar assim da noite pro dia no quarto dele sozinho. E aí eu ficava brava e aí causava estresse nele, causava nervoso nele, causava crise de ansiedade nele. E aí eu também ficava estressada, eu também ficava nervosa. E aí atrapalhava a noite de todo mundo, aí virava aquela salada, ninguém dormia. No outro dia, todo mundo de mau humor, ninguém tinha dormido, ninguém tinha paciência e tinha virado aquela salada. E aí comecei a ler mais sobre isso, comecei a pesquisar mais sobre isso, pedi socorro, para as terapeutas, falei com elas que eu queria voltar a acostumar o Lorenzo no quarto dele, como que eu poderia fazer. E falei todos os erros, que eu tinha cometido antes, Que foi o primeiro erro de ter colocado ele no meu quarto, o segundo erro de ter achado que ele é acostumado da noite pro dia e ficar com ele até ele dormir e depois simplesmente sumir, E o terceiro erro de ficar brava, Porque aí já tava causando, assim, estresse, Todo dia de noite já era aquele estresse, já era aquele chororô, aquela coisa, então pedi socorro pra terapeuta. Daí ela me falou como eu iria agir. Então, forma correta, corrigindo todos aqueles erros e começando do certo, começando do zero. Então, ela me falou o seguinte, ela falou assim, mãe, primeira vez,
vocês vão criar, né, ali uma rotininha noturna, uma coisinha gostosa, né, uma coisinha prazerosa, uma coisinha calma. Então, mãe, você vai fazer o seguinte: 4 noites você vai dormir com o Lorenzo na cama dele a noite toda, até amanhecer. 4 noites. Depois disso, mais 4 noites você vai colocar um colchão no chão do lado da cama dele e vai dormir lá mais 4 noites completas. Depois você vai colocar o colchão do outro lado do quarto e vai dormir lá mais 4 noites completas. Depois você vai colocar o colchão do lado de fora da porta do quarto dele e vai dormir lá mais 4 noites completas. Para ele ir entendendo, né, a separação, o passo a passo. Primeiro, a mamãe tá aqui do meu lado, juntinho comigo, tô seguro, tô gostoso. Depois, a mamãe não tá do meu ladinho, mas ela tá aqui pertinho, tô seguro. Ah, a mamãe tá ali, eu tô vendo, a mamãe tá ali, tô seguro. A mamãe tá lá, a mamãe não sumiu, a mamãe tá lá. E aí até chegar ao ponto de ele não me ver, né? Porque daí eu já vou estar no meu quarto, dele não me ver, mas ele saber que a mamãe tá por perto. Ele saber que ele continua seguro, que ninguém sumiu, que a família toda tá na casa, que tá todo mundo por perto, né? Pra ele conquistar essa segurança, esse conforto, esse consolo de novo e se acostumar a dormir no quarto dele. Esse processo durou pra gente uns 28 dias, né? Que eu fui colocando o colchão assim, um pouquinho perto, assim. Durou pra gente 28 dias. Conquistamos, porém, né? Ele ainda não, assim, eu não faço a rotina noturna com ele. A nossa rotina é assim. Chega na hora que é estipulado pra ele dormir, a gente lê uma historinha, a gente faz uma oração e eu fico ali de aconcheguinho, né? Que é a nossa linguagem, né? Ele fala, mãe, fica aqui de aconcheguinho. Então eu fico ali de aconcheguinho com ele um pouquinho até ele dormir. Mas aí agora ele sabe que eu vou pro meu quarto e que eu tô no meu quarto. Agora ele dorme sim a noite toda no quarto dele. Porém, ele não dorme a noite toda assim, um sono direto. Ele acorda 1, 2 vezes na noite. Então, às vezes, se o dia dele foi muito agitado, se ele assistiu assim desenhos mais agitados ou desenhos que ele não deveria assistir, que às vezes acaba passando, então se ele tá mais agitado, ele vai pra minha cama. Na madrugada ali, já quase na hora dele acordar assim de vez, ele vai na minha cama. Às vezes eu deixo, sabe? Eu fico ali de aconcheguinho com ele, já vai levantar mesmo, eu deixo. Agora, às vezes, se ainda é muito de madrugada, eu pego, levo ele pra cama dele de volta, ele acaba de amanhecer lá, né? Hoje em dia, o Lorenzo tá com 7 anos e ele dorme 10 horas por noite. Então, ele dorme das 10 da noite às 8 da manhã, né? Agora que nós estamos em pandemia. Antes da pandemia, quando é tempo de escola mesmo, presencial, ele dorme das 8 da noite às 6 da manhã, né? Então é assim, mas ele sempre acorda 1, 2 vezes na noite. É raro, é tipo assim, umas 2 vezes no mês que o Lorenzo dorme um sono só da hora que ele deita até na hora que ele levanta. É raro, porém também é raro agora ele ter o terror noturno. É muito raro, é tipo cada 2, 3 meses ele tem um episódio de terror noturno, tá? Mas assim, foi mais difícil adaptar o jeito certo porque eu tinha feito várias coisas erradas antes, né? Mas agora, depois que ele se adaptou, que ele sabe que a mamãe tá ali no outro quarto, que a gente tem a nossa rotininha noturna, que a mamãe fica ali de aconcheguinho com ele se sente bem mais seguro, ele se sente bem mais tranquilo, ele sabe, né, que ele tem o quartinho dele, é a privacidade dele, né, e que nem é o quarto da mamãe também é a privacidade da mamãe, ele já entende tudo isso, mas agora a gente entende, né, eu entendi toda aquela questão que ele ficava inseguro, que ele ficava com medo, que ele achava que eu tinha, né, sumido do nada. Eu entendi todas essas questões, eu entendi o que passava na cabecinha dele, eu entendi, né, o sentimento dele, né, e nós conseguimos reverter essa situação, né, de uma forma depois,
tranquila, né? Depois da orientação das terapeutas. Porque antes chegou um momento de estresse que toda noite eu já pensava, hoje vai ser um estresse na hora de dormir. E sim, cometemos, né, alguns erros nessa questão, mas aí depois pensamos, conversamos com as terapeutas, revertemos, né, essa situação e hoje em dia as noites são tranquilas. Temos uma frequência, sim, a rotina todo dia é igual, é historinha, oração, fica ali de aconcheguinho uns minutinhos para ele dormir, tem essa rotina, né? Eu percebi também que antes, no quarto do Lorenzo, tinha muito estímulos visual. Então ele ficava muito tempo preso, assim, olhando as coisinhas que tinha no quarto dele e ele demorava bastante para dormir. Então eu dei uma boa catada no quarto dele, dei uma boa mexida, tirei bastante dos estímulos visuais, né? Deu uma amenizada. Eu tenho um abajur lá que são bolinhas, então tem cor vermelha, cor amarela, cor azul, cor verde, né? Cada cor tem um significado e cada cor ajuda, né, no descanso, no sono da criança. É bem fraquinho, assim, bem clarinho. Eu sei que o ideal seria dormir no total escuro, mas, né, aqui o Lorenzo não dorme ainda no total escuro. A gente vai adaptando aos pouquinhos essa questão também, né? Outra coisa também é não deixar muito ele à noite em questão de tablet, desenho assim, não deixar até muito em cima da hora de dormir porque muda totalmente o sono dele. Não deixar ele comer doce à noite, chocolate, bolacha, essas coisas depois do jantar. Eu evito deixar porque muda totalmente a noite dele, o sono dele. Ele fica mais agitado, demora mais para dormir e acorda mais vezes durante a noite. Então, assim, muitas coisas têm a ver com o sono, né? Então, a questão do estímulo, muito estímulo no quarto, a questão de como foi a alimentação à tarde, né? A questão mesmo de como foi o dia dele, né? Se foi um dia mais agitado, se foi um dia mais de crise, como foi, assim, as brincadeiras. Eu percebo, assim, que o dia que eu brinco mais com ele, que eu dedico um tempo a mais do ladinho dele, juntinho com ele, eu percebo que essa noite ele dorme melhor e dorme mais. Do que às vezes, assim, que eu deixo ele mais à vontade, fico fazendo mais as minhas coisas e não dedico, assim, um tempo só eu e ele juntinhos. Eu percebo que é diferente quando isso acontece à noite dele. Então, muitas coisas, parece que não, mas muitas coisas interferem. O tipo de desenho que ele assiste no tablet, o tipo de jogo que ele joga no tablet. Eu percebo que tudo isso influencia na noite de sono dele. Tudo isso influencia, sabe? Então, é uma coisa que tem que observar bastante mesmo o dia a dia da criança, ao longo do dia, como foi a alimentação, como foi as brincadeiras, como foi, né, a conexão da criança com a família, porque tudo isso na hora de dormir faz total diferença, tá? Hoje nós já temos, né, a rotina, fazemos a rotina, né, o sono do Lorenzo melhorou 90%, né? Agora que as noites são gostosas, não são mais estressantes, né? E é assim, né? A gente vai aprendendo, a gente vai observando, então é questão de observar muitas coisas, muitos detalhes, né? Tá? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Contei pra vocês um pouquinho como foi, né, a adaptação do Lorenzo no quarto dele, como foi a nossa rotina, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Demonstrem carinho pra gente assistindo aos nossos vídeos, comentem aqui abaixo, tá? Espero vocês para um próximo vídeo. Beijinhos!